E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, escritor com 6 livros publicados. Também sou conselheiro em dependência química e criador de conteúdo com 1.600 vídeos aqui no canal. Vamos lá, falar de mim, tá? Da minha vaidade e que se manifeste maior do que a minha vaidade, com certeza. Algo que possa ser aproveitado, obviamente, para aqueles que se identificarem e possam então traduzir para suas verdades, se assim quiserem, criarem o seu próprio caminho. É importante lembrar que eu sou um cara falho, cheio de erro, eu não sou dono de nenhuma verdade, não tenho pretensão nenhuma em ser dono de alguma verdade. Minha verdade muda e eu estou em mudanças das minhas verdades. Vamos lá. Eu quero falar sobre deixar pistas para você mesmo. Eu comecei a escrever para que eu pudesse me ver. Comecei escrevendo em um propósito primário, que era me despedir das pessoas que eu amava e me amavam, me amo e eu amo. Por ter sim uma sorte, ser privilegiado em ter família, amigos e pessoas muito queridas. E ali aos 27 anos de 2010 eu estava totalmente drogado, viciado e tinha certeza que ia morrer, que não ia conseguir parar e que já era para mim. Entretanto, havia ali um propósito também, que até mesmo eu compartilho aqui algumas vezes, mas passa tão despercebido que nem eu mesmo coloco como uma grande importância. Mas eu já falei algumas vezes. Eu crio para mim mapas de identificações pessoais. Então, eu comecei a escrever para eu poder me ver, saber o que estava acontecendo comigo. E a maioria dos meus livros tem alguma coisinha que eu deixo no meio. O meu trabalho na criação de conteúdo, não tanto hoje, tá? Mas também existe. É uma pista para mim, mas principalmente os meus livros pessoais, os meus que eu criei, que eu publiquei, eles são pistas para mim. Os meus livros de outros autores que eu tenho possuem coisinhas para eu lembrar de determinada coisa. Então, às vezes tem uma flor, uma folha, embalagem de alguma coisa, foto, um anexo de algo que eu escrevi e coloquei lá. Algumas coisinhas que meus filhos fazem da escola e eu coloco também no meio. Então, eu crio para mim uma forma de me ver conforme os ciclos. E é um estudo legal. Então, os meus primeiros cadernos que eu comecei a escrever, que compõem o meu primeiro livro publicado, são despedidas, compartilhamentos, né, de, nossa, muita intensidade, muito amor, muita vergonha, angústia, desespero e querendo viver, mas com medo, sem achar que ia conseguir. E pistas, muitas pistas. Eu não volto nos meus livros, nos meus cadernos, mas eu passei por um período aqui, recente inclusive, com os meus vídeos mais antigos do canal, quando eu estava ali vivendo um momento de incômodo, achando que eu tinha ficado para trás, que eu tinha ficado velho, que eu tinha esgotado o que eu podia ter de conteúdo compartilhado. E aí eu voltei nos meus primeiros vídeos e comecei a ver alguns. E foi muito interessante, porque tem de fato, né, uma coisa ou outra que eu faço hoje e um amanhã se torna um passado,
e ao hoje, para então o futuro, eu mantenho atualizado com o hoje, de um passado, do amanhã. E eu vivi isso agora, cara. Me deu um saracutico, deixa eu dar pra mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho alguns livros, né, de preferência. E aqui embaixo, cara, aqui embaixo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 cadernos que são já alguns livros publicados, outros ainda não, porque na verdade eu comecei a escrever possivelmente o meu 9º livro. O 8º já está pronto, o 7º já está pronto. O último que eu publiquei foi o meu 6º livro, que é a desconstrução e a desfragmentação da adicção. E ali também tem, no verso, porque tem 2 cadernos que estão ali, que representam o volume 1 e o volume 2 do meu 2º e 3º livro, que é o Ventos e Horizontes. E eu escrevi um verso deles em punho, que aí eu não sei qual livro que seria, o 7º ou 8º, depois eu vejo. E me dá um saracutico hoje, tava mexendo aqui, no meu escritório, minhas coisinhas. Eu fui ali e abri uma, né? E achei, cara, um desenho que eu fiz, que foi um desenho que eu fiz em um momento muito específico, que eu tava numa concentração muito forte, assim, de uma certa reinvenção pessoal. E foi muito legal achar esse desenho, porque ele tava no meio de um sketchbook que eu tenho ali com desenhos, pinturas e até mesmo impressões de gravuras e textos, quando estava em um outro período sabático, que eu vi vários períodos sabáticos, em Florianópolis, que inclusive foi quando eu terminei meu 2º e 3º livro, e por coincidência, no dia que eu estava voltando, a produção da GNT me chamou dizendo, ó, é com você que a gente vai gravar, da série Compulsão que eu participei da GNT. E eu falei, caraca, então legal, vambora. Quando a gente começa, a gente tinha feito algumas entrevistas, gravações de entrevista e tal. Então tava nesse sketchbook, esse desenho que eu já tinha feito antes. Minto. O sketchbook eu terminei lá, porém, esse desenho especificamente, eu fiz depois, mas eu coloquei no sketchbook. E é uma pista legal, cara, porque me coloca em um lugar muito parecido com o lugar que eu estou vivendo hoje. Porque eu estou vivendo hoje uma certa reciclagem, reinvenção, ressignificação, sublimação, ou talvez nenhum desses nomes. Talvez eu esteja vivendo a primeira vez de algo muito íntimo, muito profundo, sabe? Algo que representa o que sou nas presenças e participações singulares, mas que envolvem as minhas importantes presenças de atuação, e não o atuar de um roteiro, mas uma atuação por ter ali uma ligação da qual cabe a mim fazer. Então, rapidamente a gente consegue identificar a paternidade, as extensões da família, se assim também couber, o trabalho, obviamente, laços de amizade talvez, pode colocar. Ou seja, todas as minhas frentes de interações, né, para deixar um pouco mais resumido e sem tantas voltas, todas as minhas frentes de interações, elas estão hoje sendo vividas com essas novas verdades. Minha verdade hoje está em um processo de mudança. Mas é legal isso, porque não é ter um processo de mudança, encontrar uma nova verdade que faz com que as outras deixem de existir. Não é isso. Às vezes existe uma necessidade nas pessoas em definir-se
de uma forma completa, absoluta, em algo. Cara, eu não sei de onde vem isso. Ou melhor, desculpa. Eu sei de onde vem isso e eu possuo isso, tá? Às vezes eu falo aqui, pode parecer que, nossa, todas essas coisas são resolvidíssimas pra mim. Não, mano, todas essas coisas são perturbadoras pra mim. Eu não sei viver nada disso de uma forma harmônica. Eu vivo, as tenho, executo, degusto o prazer, muitas vezes, mas em todos são lugares que entram nessa reciclagem, porque nesse momento é como se eu conseguisse agora viver todas as pistas que eu fiz para mim em um campo que é possível ser aplicado, então, o que a vida inteira eu tentei e não consegui. E isso também já é um pouco subjetivo, né? Mas o conseguir é ser eu mesmo. E aí também entra numa outra qualidade muito abstrata, mas que a gente consegue enxergar ao que faz parte então dessa conversa pelo corpo que se desenhou, porque eu de fato não sabia o que ia sair, mas eu acho que tá indo bem. Ser eu mesmo, cara, não é que, novamente, eu não era eu antes. É que hoje as minhas interações com esse meu microcosmos é um lugar onde eu de fato não tenho me preocupado tanto em entender a outra pessoa se a mesma não conseguir ter uma clareza sobre determinada situação que possa me confundir ao que nos cabe então ali, e eu deixo pra lá porque eu vejo que as coisas não vão andar e eu não quero ter mais desgastes com o que já existiu, e as coisas elas podem ficar numa boa se eu ficar mais tranquilo. Então, cara, eu não consigo nem lembrar as minhas questões particulares e íntimas agora, mas é como se eu estivesse um pouco mais seguro em ser eu mesmo em um lugar novo que é, se tiver que quebrar o pau, quebra. Se ficar ruim, fica. Se der merda, deu. Se não tá contente, foda-se. Eu nunca consegui ver isso. Eu sempre fiquei mal, tipo, mano, puta, velho. E eu ainda sou esse que fica mal e que não quer ter conflito e que espera, entende e se coloca. Talvez eu não consiga mudar nunca, mas eu já tive algumas posições onde pequenos conflitos terminaram por ver que não ia avançar por mim e eu também não ia entrar nesse campo que às vezes faz com que eu seja confundido, e parou no incômodo. E o incômodo surgiu dessa vez onde eu determinei um ponto que, se o que está dito é o que vem e o que vem não tem espaço para o que pode ir junto, então vocês ficam com o que vocês querem, eu fico com o que eu quero, mas dessa vez o dito será também do meu verbo e não somente o verbo que ecoa ao que geralmente vem, né? Então, sei lá, Fabão drogado. Tá, tem recuperação, sobriedade junto? Não, não tem. Então beleza. Então, cuzão que aponta algo quando é viciado em pornografia. Nossa, mas que absurdo. É isso aí mesmo, é absurdo. Eu sou drogado, você é um punheteiro da pornografia. Não, mas isso não é isso. Vamos encaixar? Quer botar o meu também, o de sobriedade e recuperação? Qual que é a fita? Então, aí eu não proclamo também a punheta e o pornô. Ai não, que absurdo, você tá viajando. Então dá licença que eu vou ficar com a minha viagem. Você fica com a sua certeza da realidade.
E se continuar falando também, beleza. O que chegar de fora é porque daqui saiu algo. E se daqui saiu algo, eu também vou colocar, pronto. Puta, Fabão, mano, e aí, mano? Pô, adicto, mano. Então. Se você tá falando isso, saiu de uma origem. Essa origem é um puta de um punheteiro do pornô, mano. Não, mas que é isso? Não é isso, mano. Você veio aqui pagar sapo do quê? Qual que é a fita? Vai coxar um baseado pra nós ou vai comigo dar um cavalo até a farmácia pra comprar meu psicofármaco, que eu recebi a receita do meu psiquiatra? Ai, meu, o que aconteceu? Não aconteceu nada, mano. É que chapéu de otário marreta, eu tô meio cansado dessas fitas. Porque, mano, se não dá pra enxergar o meu outro lado, quer enxergar associado? Eu não sou um cara brilhante, admirável. O que aconteceu agora? Nossa, você tá estranho. Tô estranho, você também é estranho. Como é que eu tô quebrando pau? Tudo bem que ficou um pouco mais colérico, porque eu não consegui encaixar algumas coisas mais simples, mas eu acho que deu pra pegar o lance. É mais ou menos isso. Ao que é envolvido de mim com alguém e não tem um equilíbrio maduro, saudável e o que fica indigesto pra mim, achei. O que fica indigesto pra mim, eu não engulo com dificuldade. Eu agora nem mesmo engulo, de uma forma elegante quando possível, até porque eu não gosto de barraco, mano, acho um horror. Não gosto de briga, mano, acho um horror, cara. E não gosto, cara, de coisas desrespeitosas. Mas também eu não tenho muita paciência, mano, pra dissimulações e distorções de algumas realidades tão nítidas, sabe? E eu acho que esse que é o grande ponto. Eu, hoje, não vou adiante com algo que fica indigesto pra mim. Se não tem problema ficar indigesto, não tem problema existir, não tem problema terem realidades ambivalentes as situações ali vividas. Mas é importante que exista também a realidade de algo maior ali envolvendo a situação. Se ficar só no ponto onde eu tenho que, entender, esse entender, eu falo, eu entendo, pode ficar, mas também leva a isso, porque eu nunca fui de colocar, não consegui ser feliz com isso, mas enfim, o determinante da pista que eu encontrei hoje, e das pistas que eu faço a mim, me mostra que aos ciclos da vida, principalmente pelas impermanências, eu mesmo sem saber, nossa, isso eu vou levar pra minha terapia. Eu mesmo sem saber ao certo do futuro, ou seja, onde eu quero chegar, como eu quero estar, e o que eu faço hoje, né? O que eu vou fazer para então alcançar aquilo. Existe dentro de mim uma certeza, olha que legal, cara, existe dentro de mim uma certeza do futuro. Eu sei que amanhã eu vou acordar. Eu sei que o que eu estou vivendo hoje tem um efeito pro amanhã. Tudo bem, eu sei que eu vou acordar amanhã, é foda, porque a gente entra numa outra subjetividade também, uma outra questão bem abstrata, mas ok, vamos pegar só a mecânica da ideia. Entretanto, eu não sei ao certo como vai ser, mas eu deixo desenhado para mim estas pistas de reconhecimento e identificação para que, não importando o amanhã que exista, eu possa rever o meu passado. E são, centenas de coisas. Eu tenho 1.600 vídeos para isso. Tenho 6 livros publicados para isso. Tenho, sei lá, eu sempre falo 40 cadernos escritos. Talvez seja muito, mas até porque às vezes tem caderno fininho, sabe? Tem ali, não, ali é só bitelo, ali só tem um fininho. Porque tem isso também, né? E tem, como é que fala? Um bloquinho de anotação pequenininho, caderninho pequenininho, também tem alguns. Então assim, de fato,
São 40. Tem também outro. Ah, do outro lado também tem. Esses mais. Não é artesanato. É com capa de couro e um tipo de papel quase que reciclado. É meio que um papel de sensação de farelo, assim, sabe? É um caderno artístico de anotações. Então, assim, sim. Ou seja, cara, tem pista pra caralho, velho. E foi importante ter encontrado isso, e a importância talvez de tentar compartilhar algo com vocês, que eu não estou muito satisfeito, mas eu acho que dá pra encaixar alguma coisa ainda. Acho que dá pra encaixar. É ver que existe em um estudo pessoal, para quem se identifica com isso, e detalhe, esqueci disso também, tô com a minha pasta aqui de desenhos, de pinturas, gravuras, cara, sem brincadeira, deve ter, mano, umas 300 artes ali, menos, de 100 a 200, velho, sem contar as outras que tem por aí, então assim, às vezes eu me sinto igual o Voldemort, que tem um monte de arcooks por aí, sabe? Eu tenho coisas por aí pra eu me achar. Tudo isso existiu, agora é um ponto de conexão, tá? Tudo isso existiu, mano, porque o meu nível de perturbação, às vezes no estado de droga mesmo, já principalmente em vício, se bem que desde sempre eu tive perturbações, desde que eu comecei a ter um pouco de consciência, mano, comecei a ser perturbado. E assim, uma pequena defesa, não é uma perturbação de risco, é uma perturbação, cara, de uma intensidade artística, sensível, filosófica, mas que é o tempo inteiro, cara, alinhada, equilibrada e até mesmo produzida, criada, cara, em uma série de realidades bem concretas e até mesmo boas. Né? Uma das coisas que eu estava falando com o meu terapeuta é essa. Eu estava numa discussão sobre as questões concretas e abstratas, essas questões do futuro. Eu falei, mano, a merda, velho, é que eu já abri tantas janelas e lacunas e execuções na minha vida que hoje é difícil encontrar algo que eu não tenha feito para estimular em mim, sabe, o encontro de um prazer. Porque é muito comum isso na relação do vício em droga, tratamento, recuperação, sobriedade e abstinência. Em algum momento, cara, você tá de saco cheio, brother. De saco cheio, mano. Tem que ter prazer, velho. Porque, mano, por mais que eleve-se a relação do prazer sutil, puro, pleno da existência, mano, quem usou droga, velho, tinha prazer com perigo, com risco, com merda, com errado. E esse prazer é difícil ter. E esse prazer, uma vez que você tenha registrado, ele vai conversar com você uma hora. Então, puta, eu sempre fiz, cara. Sempre tem jiu-jitsu, musculação, mano. Eu sempre vi, porra, a natureza, o sol, a praia, a alimentação, meditação, várias coisas, velho. Eu já tô nesse TNT do tipo, caralho, mano, meu prazer hoje é um trampo, né? É um composto aí com frentes complementares que me dá prazer pra caralho. Isso me dá prazer pra caralho. Mas a grande questão é que o encontro nestes ciclos e nessas verdades nas quebras, onde você praticamente estaciona o encontro consigo. Porque você entra no modelo quase que automático na vida. E o que eu vivi com as drogas foi um campo onde eu abri para esse lado mais subjetivo e abstrato. E naquele momento eu tentava
fazer as coisas para uma vida mais funcional. E não ia. Calma aí. Porque eu preciso encaixar algumas verdades, porque, de fato, quando eu falo essas coisas, elas parecem de uma pessoa que nunca fez nada. Pelo contrário, eu sempre fiz tudo, mas nunca tive nada, porque eu nunca conseguia fazer. Eu vou encontrar encaixe enquanto eu dou uns pega no meu vício. O ponto de conexão é assim, ó. Deixa eu simplificar, porque tá indo bem o tempo. Se eu não estico tanto. Ao ter o encontro que vai além da questão do vício, mas que está presente sempre com o vício, faz com que, não importa o que exista, não importa o que aconteça, sempre vai faltar algo. A partir do ponto que eu condiciono a vida para ficar em harmonia, mas isso ainda é algo que eu faço porque eu sei que são as vias de ficar bem, mas não me sacia, eu me afasto de mim, mas eu não perco tudo que eu tenho, tudo que eu criei, tudo que eu vivi. As tatuagens não saem de mim. É um movimento cíclico de falar, caralho, mano, tanto que eu tô vendo esse ângulo aí, pô, tá mó legal o bodysuit. Fazia tempo que eu não via dessa forma. Então é você se reencontrar com você. Nessas batidas, nesses ciclos, mesmo que perambulando dos 14 anos aos 29 anos entre drogas e luxúrias e perdições e construções do meu ser, havia dentro uma pulsão muito grande de vida que em todos os lugares que eu vivia de maneiras mais comuns, não ia. Ao então viver o aspecto da sobriedade, eu transformei tudo numa grande poesia da sobriedade. E nesse meio da vida, antes eu já criava, antes eu já vivia, antes eu já tinha, já fui empresário, mano, na área médico-odontológica, com laboratórios medicinais de produtos, mano, especificamente para cirurgias extremas, e cuidava das partes burocráticas, lidava com os mercados internacionais. Eu sempre fiz, sempre criei. Quando comecei o aspecto das escritas, dos livros, e as coisas foram indo, até 7 anos atrás, quando eu comecei, fazer o curso de psicanálise, e aí a formação em conselheiro em dependência química, ainda publicando os livros, ali, eu não sabia ainda para onde eu estava indo, eu confesso que eu não sei ainda para onde eu estou indo. E existem constantes signos que se constroem, como por exemplo agora, eu ser underground, eu trabalho ser underground. É novamente uma ação muito maior do que eu, muito maior do que minha vaidade, que faz com que eu encaixe de novo algum tipo de verdade. Ao ter essas pistas, bate numa certeza de olhar e falar, caralho, mano, hoje de uma certa forma, eu tô como lá atrás, eu pelo menos já pensava, sentia e vivia da mesma forma que hoje eu tô vivendo, mas eu tô perturbado. Porque a perturbação, ela sempre existiu. A perturbação é a inquietude existencial. É estacionar sem questionar, sem indagar, sem, ter algo que satisfaça um porquê daquilo. E aí quando eu vejo essas coisas, e quando eu encontro, e quando eu crio, e quando eu troco, e quando eu vivo, e quando essas coisas elas também são vividas no meu microcosmos,
eu vejo que talvez amanhã eu esteja perturbado. Amanhã no futuro, talvez estou com 43. Talvez eu com 63, 83, continue perturbado, cara. Porque eu duvido muito que eu pare de buscar a minha verdade no meu campo de busca, que é a vida. É a vida. Mas talvez, assim como já acontece, se eu assistir esse vídeo, eu olho e falo, nossa, eu era tão menino, olha, eu tava cru ainda. Isso acontece quando eu vejo a entrevista do Abu Janra, na TV Cultura, no programa Provocações, de uma forma memorável, sendo o último entrevistado dele. Eu olho e falo, nossa, eu tava institucionalizado. O que mudou de lá pra cá? Eu tô menos institucionalizado, algumas coisas já não são tão importantes. Na verdade mudou muita coisa. E lá eu não fazia ideia que eu estaria assim hoje. Amanhã eu não sei como é que eu vou estar. Mas tem essa pista de hoje. Então assim, eu continuo descontente com esse vídeo, mas eu acho que eu vou manter do mesmo jeito. Eu não consegui fazer conexões que me deixassem satisfeito. De qualquer maneira, cara, a parada é o seguinte. Ao ter, né, esses substanciais cadernos que eu usei para me enxergar e ver o que estava acontecendo, principalmente quando eu estava muito louco de droga, os livros, eu percebo que eu não consulto, eu não vejo, não vou atrás, porque eu recebo as respostas de vocês, cara. Acabei de ter a sensação que agora eu posso fazer um ponto de conexão interessante. Eu não vou nem dizer isso afirmando, porque as que eu fiz anteriormente não deu. Então, se acontecer agora, legal. Só dar mais um peguinho aqui no meu vício. O desenho que eu achei. Essas voltas sem muito ponto de chegada e nem de partida. Vísceras prolixas. Tudo isso representa, cara, aquele desenho. Acho que vou ter que mostrar pra vocês, né? Deixa eu mostrar, velho. Vem comigo. Ó. Não é nada demais, cara, mas assim, é um desenho que eu gosto. Esse desenho, cara, é uma representatividade simbólica de quando eu estava em um dos meus momentos epifanáticos, no Parque Ibirapuera. Na época, estava no jiu-jitsu, estava meio que nos prelúdios da sobriedade, abstinência, e eu geralmente tinha comigo uma canga, frutas, água, caderno, livro, um Walkman, eu falo. Um Walkman, velho. Puta que pariu, será que os jovens sabem o que é isso, velho? Tinha um MP3, eu acho, na época. Isso aí deve... Ah não, mano, eu tô confundindo de novo, velho. Calma. Confundindo não, eu só misturei, saca só. Esse desenho representa esse momento, tá? Esse desenho representa esse momento. E então eu estava, de fato, como eu estou aqui ilustrando, no Parque Ibirapuera, num lugar bem aberto, com sol forte. Na época eu fazia jiu-jitsu, ashtanga vinyasa yoga, tava ali, mano, num batidão de recuperação e os caralho. Não lembro o que eu tava escrevendo, nem mesmo lendo, devia ser do Krishnamurti. Eu sei que eu entrei num estado meditativo, em uma, até mesmo relação de um efeito narcotizante, um transe, e a sensação que eu tive foi de fato chamas explodindo, igual Siddhartha Gautama, quando ele estava em Bodhi, antes de acender a iluminação e se transformar em Shakyamuni, o Buda. Muito parecido, né? Porque
são as impressões que eu tenho, então são as referências que eu tenho e o que eu vou ter de uma forma egóica é mais ou menos isso. Ok. E aí esse momento ele ficou muito marcante. O desenho eu fiz posteriormente, em mais uma reciclagem, mais um momento catársico, retratando aquele momento. Então hoje, ao abrir e ver tudo isso, é mais ou menos esse salto do tipo, porra, lá eu tava aqui, sem saber pra onde ia, mas indo e beleza, só senti, não registrei nada nesse momento, eu acho. Sei que posteriormente eu puxei esse momento dessa primeira relação iniciática, consolidei do abstrato ao concreto e joguei ali nas minhas paradas. E hoje, ao saracutico que deu, comecei a mexer nos meus bagulho e achei que representa o que eu tô vivendo hoje. Porque hoje eu dei um get-get aqui que é como se eu estivesse me alinhando, né? me firmando. E me firmando de uma forma ainda mais solta. Tanto que eu não tô me importando. Eu sempre me importo, eu me importo de fato. Puta, tem umas falhazinhas aqui, deixa solto alguma coisa. Isso faz parte ainda do meu perfeccionismo. Entretanto, as coisas que eu tô trabalhando na minha terapia e que eu tô vivendo e a forma que eu tô encontrando em não me preocupar tanto, não é verdade, mas não me preocupar tanto com algum tipo de interpretação ou alguma coisa que possa ficar associada a mim, que não corresponde então à verdade ou às verdades, ainda que talvez sejam situações das minhas relações de valores e princípios. Ainda assim eu tô fluindo, porque toda e qualquer coisa que aconteça, de uma forma mais orgânica, não tão condicionada, eu já estou botando o ok, então é isso aqui que vem, então é isso aqui que vai. E entra mais ou menos nesse lugar, porque esse é um lugar de força, mas não uma força agressiva, colérica, raivosa, impulsiva, uma força de onde geralmente nascem as forças, né? Não, cara, uma força sutil, leve, calma, segura, né? As espadas estão ali repousadas, ali é um aspecto de um momento em zen, budismo, as chamas, os esplendores, eles se encontram em equilíbrio, o encontro das trevas e as luzes, no plural mesmo, que é o que eu estou vivendo hoje. É um encontro comigo de uma forma nova, diferente, porque eu estou acessando lugares novos e diferentes. É um movimento, mesmo que não tão realizado, de desapegar-me da minha vaidade, o que não entra de jeito nenhum, mas são os processos. Ou seja, o registro de hoje, que eu não tinha nem percebido, mas é o que eu estou fazendo de uma certa forma, é para mim, para quando eu estiver, seja lá onde for e como, inclusive, mas habita uma certeza em estar, isso que é interessante. Habita a certeza em estar. Em toda a minha vida, que é um dos temas que eu tenho na minha terapia, a sensação de insuficiência e incapacidade de viver é totalmente contrária à minha pulsão de vida. Porque eu crio constantes registros do quanto eu não desisto. E eu continuo tentando. É verdade isso. Então eu estou colocando, de uma certa forma, compartilhado com vocês, ainda que pela minha vaidade, e hoje eu vou deixar bem enfatizado isso, e ok, uma maneira de ter, quando precisar, esse encontro. Como quando eu precisei, eu revi meus vídeos antigos. Quando eu precisei, em algum momento, eu já abri meus livros, sim. Mesmo sem precisar, mexi hoje e encontrei. Então fica.
Para encerrar, vai. No começo dos meus cadernos e dos meus livros publicados, eu dizia muito assim, né? Eu escrevo na vida para salvar na alma. E é legal porque hoje nós estamos aqui no mundo digital, né? Inteligência artificial, vida simulada, as potências dos algoritmos, engajamentos, etc. Criações de avatares que se tornam celebridades e etc. É interessante, cara, porque dificilmente aconteceria um desastre que perderíamos, então, a internet. Mas eu tenho um ponto de conforto nisso, cara, que é ter livro publicado. Conforto da minha vaidade, inclusive. Porque se tudo isso vai por terra, mano, eu tenho 6 livros publicados. Não igual Alexandre o Grande, que perdeu tudo em um desastre egoísta na nossa linha da história, detonando com toda a biblioteca que existia. Mas é mais difícil sumir com os meus livros, mesmo que eu não tenha nenhum deles. Mas tudo isso aqui deixa de existir. Imagina, aí eu queria terminar, né? Mas vamos lá, eu vou encerrar. Imagina se não existisse internet, eu não seria o que sou hoje. Talvez eu fosse outra coisa, pois os livros não deixaram de existir. E não deixarão de existir. Eu tenho o 7º e 8º pronto, só publicado. Eu preciso começar a trabalhar meus livros, essa que é uma grande verdade, eu não trabalho eles. Mas enfim, é interessante que os registros digitais, eles são vividos de uma certa forma, não os meus registros, os registros que são feitos pela maioria das pessoas, em um vazio encontrável e esquecido. Porque, sei lá, me veio na cabeça algumas coisas ridículas que ficavam na moda, tendência, etc e tal. Cara, elas não duram. É um ciclo vicioso em estar sempre em alta. Por isso que eu sou underground. É isso. Eu me perco quando eu não consigo me enxergar. Né? Mas é interessante porque se eu fico sem internet aqui, eu não vou ter acesso. Né? Quando dá aqueles piripaque no Insta, no Zap, mano, é um horror, velho. Tem gente que não sabe o que fazer. Meu bem, aí como é que eu vou falar? Caralho, tem telefone, mano. A gente fala por telefone, mano. Pô, bate na porta, velho. Então é interessante isso também, sabe? Enfim, tá feito. Não vou estender, senão pego mais minutos aí. Já passou pra 40, eu achei que fosse terminar em 30. Ok. Se servir para alguma coisa para alguém, legal. Caso contrário, pô, desculpa aí, uma licença poética, mas é o que manifestou-se. Demorou? Nós.